Você sabe o que é NFT, ou Token Não Fungível? Bom, NFT é mais uma sigla, mais algumas letrinhas desse mundo digital que a gente tem que se acostumar a entender como funciona e quais as implicações. E é para tratar desse assunto que a gente convidou alguém muito especialista nesta área, nesse assunto, que é o Denis Nakazawa. Denis, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, João. Boa tarde, Mona. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, gente. Oi, Denis. Oi, João. Oi, Paul. Pois é, estou com meus dois colegas aqui, Paul e Mona, para acompanhar. Eles também se interessam muito pelo assunto, a Mona entendendo mais do que a gente. Mas eu vou começar com o básico, viu, Denis? Eu acho que quando tem uma novidade como essa, é importante a gente perguntar para um especialista como você o seguinte: o que é e quais são as implicações da NFT, como se surgiu e para onde vamos? Legal. Tá bom, vamos lá. Olha, NFT é a sigla, todo mundo acho que sabe, de Non-Fungible Token, tá? Se a gente pudesse fazer um paralelo ao que ele realmente é como se fosse um registro de imóvel, né, no limite. O registro de imóvel, ele está lá gravado num livro de um cartório, né, e aponta para um imóvel. O NFT, ele também é um registro, só que em vez de ele estar gravado num livro, num cartório, ele está gravado num ledger distribuído, né, num livro razão distribuído, que a gente chama de DLT, que tem a tecnologia blockchain por trás. Tá? E em vez dele apontar para um imóvel, ele vai apontar para um arquivo como outro qualquer que você tenha, um arquivo TXT, um arquivo BMP, qualquer arquivo. Tá? No limite, é isso que é o NFT. Tá? Acho que o que tem por trás dele, que é a tecnologia, é um negócio meio complexo, né? Eu acho que talvez aqui a gente possa usar um outro momento para explicar o blockchain em si. No limite, é como se fosse uma rede distribuída, tá? Mas eu acho que as implicações que são mais interessantes são do ponto de vista de negócios, né? Ou pelo menos o caso de uso que está se dando principalmente em arte nesses últimos tempos e em particular no ano passado, né? Então, acho que a gente tem tudo acompanhado aqui na mídia, uma quantidade enorme de menções a NFT, e basicamente é compra e venda de NFTs. Tá? Então, as pessoas estão usando o NFT para transformar, né, o seu trabalho em arte e circular e vender isso usando criptomoedas. Tá? Isso é basicamente o conceito que tem por trás do NFT. Tá? Agora, posso completar, João? Antes da gente entrar nessa questão da arte, que eu acho que abre todo um campo aí de conversa e mais para frente, até o ano passado se falava muito de criptomoedas e bitcoins e tal. E, de repente, entraram essas letras aí em cena, NFTs, como o João falou. Então, qual que é a diferença? Pensa que a gente está falando para um monte de gente como nós que não conhecemos ainda exatamente o que é. Tem diferença? Bitcoin, criptomoeda, criptoativos, NFTs? Tem bastante diferença, né? Acho que se comparar, por exemplo, Bitcoin, que é o mais famoso, com NFT, tá? Para dar um exemplo. O que tem de igual nessas duas letrinhas, né? É basicamente a tecnologia que tem por trás. Né? A gente está falando de blockchain, né? Toda essa tecnologia que foi criada ali em 2008 por um sujeito que ninguém sabe direito se o nome dele é esse mesmo, que é Satoshi. Ele criou uma forma de você... É como se fosse um banco de dados distribuído. Tá? É um conceito em que você descentraliza a informação. Tá? Então, isso é o que tem de comum entre NFT e Bitcoin. Tá? Aí vamos nas diferenças. Né? O Bitcoin, ele é uma moeda cripto. Tá? Tem várias outras moedas criptos que surgiram depois do Bitcoin. O Bitcoin é a mais famosa e com maior volume. Tá? Cada transação do Bitcoin é um token, assim como cada transação do NFT é um token. Então, qual que é a diferença entre os dois tokens? Um é fungível, o outro é não fungível. Tá? O que isso significa? O token fungível, que é o Bitcoin, e assim como toda moeda física, tá? Moeda soberana, ele é fungível.
Para você, R$1 é indiferente de R$1 na mão de uma outra pessoa. Você troca, para você tanto faz. Agora, quando você pensa numa coisa não fungível, como é o caso do NFT, não existe isso. O valor daquele token, ou daquele NFT, ou daquele arquivo que está associado, ele é único. Claro, ele depende de quanto você acha que tem que pagar por ele, ou quando um grupo de pessoas acha, mas ele é único. Ele não tem como você intercambiar por uma coisa igual, não existe. Esse é o conceito do fungível e do não fungível, e essa é a diferença básica entre Bitcoin e NFT. Deixa eu fazer uma pergunta talvez até básica. Tudo isso leva à necessidade de mudar a cabeça das pessoas. A gente está acostumado a pensar em celular, um livro, uma coisa por aí. Para que serve a NFT na prática? Quer dizer, na minha vida prática, na vida de quem está nos ouvindo agora, para que eu preciso de um NFT, seja para uma transação financeira, seja para uma compra de arte? Quer dizer, em suma, isso vai... O que eu vou fazer com isso? Essa é uma discussão bem interessante, né? Porque hoje tem poucos mecanismos de você remunerar um criador, né, de arte ou de qualquer coisa na internet, né? Você tipicamente cria, você pode criar uma figurinha ou um daqueles memes, né, que você manda no celular, aquilo por algum motivo viraliza e normalmente você não é remunerado por essa criação, né? Quem é remunerado normalmente são as grandes plataformas, que no final é um business de marketing e anúncio, né? Então, com o NFT, você ganha aqui um mecanismo de você poder remunerar o criador. Então, você não precisa mais remunerar a publicidade em si. Você remunera o criador. Então, ele cria vou dar um exemplo também que talvez ajude. Não sei se vocês já viram o Nyan Cat. É um meme, é um gatinho que tem um som por trás, e aquilo, por algum motivo, alguns anos atrás, viralizou assim de uma forma muito grande, milhões e milhões e milhões de views. O criador daquele meme, ele não recebeu nada até agora. Aí ele decidiu criar um NFT a partir desse meme. Então ele foi lá, pegou o meme dele original, falou, olha, agora eu estou associando um NFT. Quem gostaria de comprar? E aquilo foi vendido por algumas centenas de milhares de dólares. Tá? Então, é uma forma daquela pessoa que jamais receberia nada por ter criado aquele objeto, né, digital, ser remunerado. Então, acho que é isso um pouco do valor, né, do NFT. Mas então, desculpa, João, deixa eu só continuar. Estou com uma dúvida que me veio, que eu queria te... e se ninguém comprar? E eu posso copiar esse gatinho? Quer dizer, na prática, esse mundo da internet é um mundo completamente solto, teoricamente. Então, eu ponho para vender, mas e aí? De fato, existe uma preocupação muito grande em relação a fraudes nesse mercado, tá? Ainda mais com o boom que houve no ano passado, sem dúvida, né? Porque acho que uma das grandes preocupações é a autenticidade do criador, né? Nesse caso aqui, foi falado, ele foi feito através de uma plataforma que tem um certo nível de confiança, então as pessoas realmente, no final, acaba sendo isso, confiam que foi efetivamente o criador do Nyan Cat que vendeu aquele NFT. Tá? Então, todo mundo que comprou tem essa confiança na plataforma que vendeu. Tá? Mas, no limite, você tem razão, né? O risco de fraude, de eu pegar e tentar viralizar alguma coisa, é muito grande. Né? Acho que até um outro exemplo aqui é aquele criador o roteirista do Pulp Fiction, né? O Quentin Tarantino. Ele tentou criar um NFT a partir dos roteiros dele, mas ele foi barrado porque, eu acho que foi Paramount, algum desses estúdios, falou, não, esse roteiro não é seu, a propriedade intelectual é minha, entendeu? Então, mas isso aqui é um outro meio, né? Ele transformou um roteiro em arte, ele não transformou um roteiro em um filme, que também é arte, ele meio que mudou a forma, né? Então, existe uma discussão ainda muito grande, uma incerteza regulatória de propriedade intelectual ainda muito grande. Tá, ô Denis, pô, essa conversa está ficando boa porque a gente está conseguindo trazer essa coisa que aparece
veio etérea para o mundo real. Então, vamos imaginar o seguinte, você citou o campo da arte. Então, vamos imaginar que eu sou Pablo Picasso, ali com meus 20 e poucos anos, e vou criar Guernica. E aí eu crio isso digital. E aí, como é que esse Pablo Picasso faria nos dias de hoje? Como é que ele venderia e quem compraria? Como é que seria essa comercialização? Pois é, tem um exemplo super interessante no ano passado. É um artista chamado Peeble, tá? Eu acho que ele é um americano, tá? Ele vendeu a primeira obra de arte dele em NFT não há muito tempo atrás, não sei se foi em 2020 ou 2021. Mas essa última que ele vendeu por 69 milhões de dólares, uma única obra de arte. Ele mesmo, ele fala que ele não é um artista, ele é um designer, né? Ele trabalha para empresas de varejo, por exemplo, né? E ele começou a mexer com esse negócio do NFT. E quem fez o leilão no final, acho que foi uma dessas casas de arte, não sei se foi a Christie ou a Christie, eu li agora há pouco, me preparando para a sua entrevista, é a Christie. Foi a Christie, certo? Sabe qual foi a estratégia que ele utilizou para comercializar e chegar no valor de 69 milhões? Assim, óbvio, teve um aprendizado anterior, que ele lançou aí vendeu por 30, 60 mil dólares, ele falou, nossa, que interessante esse mercado, né? Aí ele pegou e decidiu falar, olha, todo dia eu vou publicar uma figura e vou vender, vou transformar em NFT e vou vender por $1. $1 cada figura. Aquilo gerou uma certa procura no mercado que todo mundo queria. Pessoas que compraram uma figura naquele dia tinham oferta de revender por 50 mil dólares, né? Então, ele, ao fazer essa estratégia durante um tempo bem grande, acho que, sei lá, foram algumas centenas, se não um par de milhares de fotos, então foram muitos dias que ele fez essa estratégia de marketing, falando, olha, vou vender um dia uma figura, e no outro dia, no outro dia, no outro dia. Então, aquilo foi gerando uma certa ansiedade nas pessoas. Quando chegou o leilão, aquilo ganhou uma proporção, assim, inesperada. Se eu não me engano... Pegando esse exemplo do João, do Guernica, ele estaria vendendo pedaços da obra, porque, pelo que eu entendi na tua primeira fala, tem que ser original, né? Não Sim. pode ser o mesmo que nem uma gravura, né? Ou uma xilogravura, uma... Sabe o que me deu vontade de perguntar a ele também, dentro disso que você está falando? Bom, ele ganhou 69 milhões, e quem comprou vai ganhar o quê? Então, bom ponto. Nesse caso específico, ele vai ganhar um quadro que é composto por milhares de fotos, entendeu? Então, cada foto foi um trabalho que ele foi tirando. Um dia ele preparava uma foto, não, a foto, na verdade, eu falo foto, mas não é foto mesmo, é um quadro, é uma gravura, pode ser uma composição de foto com desenho, né? Ele foi criando uma por dia. E ao final de uma quantidade X de dias, ele montou um grande mosaico, e é isso que foi comercializado por 69 milhões, tá? E aí, respondendo a pergunta aqui do João, quem comprou aquilo, imagino, tá pensando no valor de revenda, tá? Então, você tem um mercado secundário para obra de NFT também, tá? Se ele conseguir achar alguém que vai pagar mais do que 69 milhões, uma parte interessante disso, que não é tanto um detalhe, é que o criador também vai ganhar uma fração dessa revenda. Isso está programado dentro do token, do NFT. Porque o NFT, no final, é um contrato inteligente que você consegue programar. Então, ele está programado. A cada revenda, 10% ou 20%, ou quanto você quiser, vai para o criador. Agora, eu tenho muita dificuldade ainda de entender todo esse processo. Talvez é porque eu sou do mundo... esse mundo virtual é muito complexo. Na verdade, é não fungível e não tangível, tokens não fungíveis e não tangíveis, né? O que eu vou fazer com esse mosaico? Quer dizer, o que as pessoas, na prática, eu volto a perguntar na prática, o que as pessoas vão fazer com isso aí? É guardar e revender para outra pessoa fazer o quê? E assim vai aonde? Quer dizer, você vai poder imprimir, colocar na parede, você vai colocar numa exposição, você vai colocar, em suma, o que você vai fazer com isso? Na Sotheby's ou na Christie's. Então, assim, na prática, né, isso aí é um arquivo que é seu. Basicamente é isso. Como é que você enxerga esse arquivo? Bom, você vai lá nessa plataforma, entra com o seu usuário
e vai estar lá todos os NFTs que são seus. Aí vai estar lá escrito lá, Beeple. Aí você clica lá, abre o mosaico. É isso que na prática né? Você pode imprimir aquilo? Pode. Você pode pegar uma impressora e imprimir, assim como qualquer outra pessoa no mundo inteiro pode fazer a mesma coisa, né? Assim, todo mundo pode imprimir um pôster da Mona Lisa, por exemplo, tá? Agora, a propriedade daquele arquivo digital específico é sua. Inclusive, esse artista estava com essa preocupação, tá? Então, o que ele estava fazendo? Ele estava mandando junto, como se fosse um kitzinho físico, que é como se fosse uma tela de celular emoldurada, para você ver que realmente tem alguma coisa por trás. Porque as pessoas falam, mas o que eu comprei, né? O sujeito que pagou 69 milhões, naquele segundo seguinte, falou, bom, vou ficar esperando pelo correio chegar a minha obra. E não tem isso, né? No mundo digital, aquilo foi instantâneo, tá lá. É um linkzinho que ele clica, e é isso que é a obra dele. Agora, tem uma coisa que eu não entendo, assim, completando o que o Paul e o João falaram aqui no início. Tudo que é negociável tem lastro, né? Por exemplo, ações em bolsa. Elas não valem o que valem, elas têm por trás uma indústria, uma empresa, algo tangível, como disse aí o Paul. Qual é o lastro, né? Tem lastro em cima de ouro, as moedas, né? Você compra letras do Tesouro Nacional. Você entra num link digital, você entra na internet, você comprou, você tem lá, você ficou lá, o seu investimento está lá nas letras do Tesouro. Elas são lastreadas em cima do governo, né? Do Tesouro do governo. Aqui, no caso, quem que inventou, quem que atribuiu o valor para isso? Quem é o regulador disso? Quer dizer, o valor existe quando as pessoas dão valor para isso. Fica um pouco difícil de entender como é que pegou essa moda, né? É uma moda? É seguro? Olha, isso eu não consigo te falar se é uma moda passageira e tal. Mas, assim, é verdade que não tem lastro. Mas, não tem lastro nenhum. E a única coisa que segura ou que dá confiança é o token. Ele é um código de computador. Ele, por desenho, ele é imutável. Então, em princípio, não vai ter nenhuma mudança não combinada, tá? Mas, se você pensar bem hoje nas moedas atuais, a gente abandonou o lastro de ouro já na Primeira Guerra Mundial, né? Então, no fundo, o que tem por trás das moedas soberanas hoje é o governo, né? É a nossa confiança que o governo brasileiro, ou o governo americano, ou o governo inglês, ou qualquer governo vai honrar aquele compromisso, tá? Então, lastro físico, até para as moedas soberanas foram abandonadas há algum tempo, né? Eu acho que a dúvida é se confia mais no governo ou se confia mais num código. Acho que é isso o ponto. E com relação à regulação, ainda não tem nada, assim, bem regulamentado. Acho que a regulação está vindo a reboque. Ela está vindo até com um certo atraso, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma PL a ponto de ser publicada. Acho que, se eu não me engano, está tramitando no Senado, mas depois tem que ser regulamentada. A gente está falando de uma coisa que vai demorar um semestre, um ano ou mais, dependendo da vontade política, né? Nos Estados Unidos, a mesma coisa, né? John Biden, ele publicou uma diretriz, mas ele não regulamentou ainda, tá? Então, ainda tem um caminho muito longo do ponto de vista regulatório, e aí é uma cobertura não só das NFTs, mas tudo que tem por trás de blockchain, né? Estamos falando de criptomoedas, estamos falando de criptoativos, estamos falando de uma infinidade de casos de uso. Pois é, o Denis, ou Imona, eu já entendi muito bem a lógica de quem criou a obra e vendeu e recebeu 69 milhões. Ainda estou com dificuldade de entender a lógica de quem comprou, entendeu? Aí você disse, ele pode vender pelo dobro, beleza, mas aí tem que aparecer alguém que pague o dobro ou um pouco mais, enfim. Mas é o seguinte, além da revenda, ele pode monetizar de alguma maneira, tipo, para ter acesso àquela obra? Eu queria entender esse outro ponto. Não, a priori, quem comprou a obra, o único direito que tem é ser dono da obra, né? Quem vendeu, na verdade, quem foi o criador da obra, aí sim você pode configurar
é como se fosse um contrato programável, né? Você pode configurar muitas coisas. Você pode configurar o percentual de ganho em cada revenda. Você pode falar que não tem, tá? Você pode configurar quantas vezes você vai ganhar em quantas revendas. Então, tudo é como se fosse um contrato programável que vai ser executado a partir dessa rede chamada blockchain. Agora, se o Dr. Paul quiser se aventurar a investir aí, onde é que ele entra? Ou qualquer mortal quiser entrar para comprar um NFT, investir, o que ele faz? Na verdade, quer dizer, até essa coisa, eu estava vendo que uma NFT do primeiro Twitter está custando 48 milhões de dólares, sendo que o primeiro valor dela era 2,9 milhões. Se eu quisesse comprar, que não é o caso, como é que eu faria para isso? Eu teria que entrar eu ligo para quem? Eu falo com quem? Ligar para quem é ótimo. Não, realmente não vai ter um número lá, um helpdesk, não vai ter, infelizmente, tá? Mas tem muitas e muitas comunidades que estão se formando com esse fim de organizar, criar, revender marketplace para NFTs, né? Uma delas, por exemplo, é a OpenSea. Assim, eu tive esse domingo aqui, eu falei, bom, deixa eu criar aqui a minha NFT. É um processo bem simples, tá? Para criação, assim, não me tomou mais do que 2 minutos para criar o NFT a partir de um arquivo que eu escolhi aleatoriamente, né? E eu coloquei, inclusive, programei para que o leilão acontecesse durante essa semana. Então, está aberto lá para quem quiser entrar no OpenSea, me localiza ali e compra aquela obra de arte que eu criei no domingo, tá? Então, é simples. Sim. A sua expectativa de ganho chega a 69 milhões? Eu estava pensando que com essa entrevista aqui poderiam chegar próximo. Por isso que você aceitou, então. Mas você fez um teste ali, né? Teve algum já... Você está fazendo uma pequena experiência, naturalmente. Já teve algum retorno, alguma proposta? Olha, não, ainda não tive nada. E eu acho difícil eu ter, tá? Sinceramente. Por quê? Porque demandaria uma estratégia de marketing, né? Demandaria, sei lá, você envolver TikTok, Instagram, você tentar viralizar o que você está produzindo ou o seu nome como artista, né? Então, esse é um pouco o que tem por trás da forma de você comercializar isso. Ou seja, mais uma vez, é um negócio de algoritmo. Não tem uma galeria de arte, não tem um display, uma vitrine, onde dá para ver em exibição todos esses NFTs raros, objetos de desejo das pessoas. Não tem. O que está acontecendo tem duas coisas, tá? Algumas galerias de arte estão trabalhando com NFT. Tá? Então, eles estão selecionando ou artistas que não costumavam trabalhar com NFT, ou artistas que estão trabalhando com NFT e estão ajudando a comercializar esse produto, né? Ou fazendo como se fosse uma curadoria. Eu acho que no final é um pouco isso, né? Porque você não precisa mais do intermediário, porque a plataforma é um marketplace. Mas, se você abrir lá, vai estar 1 milhão, 2 milhões de trabalhos, dentre eles o meu. Como é que você sabe o que é importante, o que é interessante? Então, acho que ainda tem algum trabalho ou pelo menos esse é o nicho que eles estão tentando atacar. Tá? Denis, eu queria voltar um pouco, então, na dica da Mona. Eu quero comprar uma NFT e você já mandou eu comprar uma moeda digital. O que eu tenho que fazer e quais são as precauções que eu que estou entrando agora nesse mercado devo ter para não entrar numa furada? Realmente hoje o mercado de criptomoeda, criptoativos é um mercado que demanda um conhecimento muito grande, tá? Não é uma coisa muito simples e como tem muitas possibilidades, realmente ainda é difícil, tá? Mas, por outro lado, tem agora tem muita informação, tutoriais, informação na internet, informação de veículos, né, oficiais. Então, tem muita informação disponível para você selecionar os ativos que você vai ter na sua carteira, tá? Uma vez que você fez esse trabalho, o processo em si, ele é extremamente simples. Você
você tem que comprar a tua moeda via uma corretora. Normalmente esse é um trabalho que demora 2 ou 3 minutos, tá, para comprar a moeda, é rápido mesmo. Depois você tem que criar uma carteira digital, que basicamente como se fosse um cartão, de crédito, de certa forma, que fica vinculado àquela, um cartão pré-pago, vamos chamar assim. Ele fica vinculado àquelas tuas moedas, e com esse cartão pré-pago, que é a carteira digital, aí você entra em todos esses marketplaces de NFT e cria obra, compra, vende, né? E tudo você paga um mini pedágio, que é o custo dos mineradores que estão por aí gerando esses tokens, né? E tem o custo também do próprio site, o portal, que você tem que pagar, né? Não é um negócio muito barato, né? Para você ter uma ideia, no domingo eu fui tentar criar, o FII, né? A taxa era $50. Não é pouca coisa, né? Agora, Denis, você tem exemplos aí conhecidos de pessoas de renome e compraram e estão, uma espécie já de mercado secundário disso. Você poderia dar alguns exemplos para a gente? Eu acho que o mais famoso, pelo menos que tirou muita mídia, é do próprio Neymar, né? Ele comprou uma série de figuras chamada Bored Ape, né, que é macaco sonolento, alguma coisa assim, que parece um macaquinho, assim, que tem uma carinha meio sonolenta e com diferentes variações. Ele e um amigo dele de futebol decidiram comprar aí algumas séries desse macaquinho, e, se eu não me engano, pagaram, acho que $3 milhões. É um valor bem grande. E, assim, difícil dizer o que ele quer fazer, mas a impressão que eu tenho é só o fato dele ter comprado e gerado toda aquela mídia, provavelmente o bem que ele tem já vale muito mais do que o valor que ele comprou. Muito mais. Se ele quisesse revender, por exemplo. E tem um exemplo também que não foi tão bem sucedido, né? A esposa do Trump, Melania Trump, ela também tentou criar um NFT a partir de uma foto de um vestido azul que ela ia que ela foi visitar, acho que a rainha da Inglaterra, alguma coisa assim. Ela falou, olha, participei aqui de um evento relativamente histórico, vou criar um NFT e vou botar no leilão com uma missão de atingir, sei lá, acho que era $300 mil, alguma coisa assim. O leilão não deu certo, ela arrecadou, assim, 1/3, 1/4, não sei. Eu acho que o sobrenome atrapalhou ela, será? Agora, pode existir algum tipo de risco das NFTs para o mercado financeiro, para o mercado de capitais, para as corretoras? Eu acho assim que o NFT em si talvez tenha algum risco, mas eu acho que o principal ponto é a tecnologia que tem por trás do NFT, que é o blockchain, né? Que essa sim, ela tem um potencial de gerar um impacto maior, até pelo tamanho, né? Hoje a gente está falando que a economia cripto, ela está girando em torno de $2 trilhões, né? Isso aí é um pouco menos de 3% do PIB global. Então, o mercado de NFT, acho que girou ano passado inteiro 20 bi. É uma fração do que é a economia cripto, né? E a economia cripto, ela está indo muito além de criptomoedas, né? A mais conhecida é a Bitcoin. Ela está indo para todos os outros segmentos, né? Inclusive, se você for pensar em crédito, já é possível dar crédito pessoa a pessoa, né? Ou emprestar a sua moeda como se fosse fazer um depósito, para esse depósito de moeda gerar juros ou algum tipo de rendimento, né? Estou dando um exemplo, mas já tem seguros sobre isso, né? Se você não se sente seguro em negociar nesse mercado, você pode se garantir falando, olha, eu contratei um seguro, se der algum problema aqui em toda essa infraestrutura nova, ele vai me ressarcir, né? Tem ICOs, né, que o pessoal fala, que são emissões em moeda já cripto, né? Ou seja, captação de empresas em moeda cripto. Então, esse é um mercado que está se desenvolvendo bem rápido, né? Se eu não me engano, no ano passado aqui no Brasil, acho que aumentou em 100 vezes a quantidade de investidores nesse mercado. Então, sim, é um mercado que
tem uma velocidade muito grande e já está se tornando com uma boa relevância. Né? Então, acho que talvez aqui tenha o maior risco do mercado atual. Né? Qual que é o futuro disso? Quer dizer, há uma discussão até ecológica que eles demandam muita energia e que então, tecnicamente, você vai ter que usar cada vez mais, em suma, carbono e vai por aí afora para poder gerar essa energia e assim vai. E também tem a questão regulatória, tem a questão mundial, quer dizer, tudo bem que os bancos centrais já estão usando agora os seus próprios, começando a trabalhar os seus CBDCs, né, quer dizer, as suas próprias moedas, mas o futuro, isso veio para ficar, isso é algo que a gente, assim, em suma, vai ter que se acostumar com isso mesmo? Olha, o futuro, acho que é muito difícil prever. Existe muita convicção, muitas opiniões, né? Mas eu acho que a verdade é que esse é um mercado altamente dinâmico, certo? Extremamente fragmentado, né? Ou seja, no final é um conceito, a natureza do desenho dele é fragmentado. Então, o pessoal até fala que hoje a gente vive numa economia de finanças centralizadas. O que o blockchain permite é uma economia descentralizada, com atores atuando com pequenos, né, pedaços, pequenos componentes, pequenas empresas, pequenas comunidades. Então, é como se fosse formigas, né, um ataque de formigas. Você não consegue prever direito para onde vai. O que você consegue avaliar já, assim, tirando uma foto do dia de hoje, é o crescimento. Assim, tem crescido exponencialmente aí nos últimos anos, desde 2008, né, uma coisa relativamente nova. O desenho da tecnologia, ela é muito interessante, né, porque você permite descentralizar, reduzir o investimento mínimo necessário para você entrar nesse mercado é relativamente pequeno. Então, mais pessoas podem criar suas próprias comunidades, seus próprios aplicativos. Então, tem todas essas variáveis, né, e aí você falou bem o tema regulatório e falou bem o tema do Banco Central, dos bancos centrais querendo entrar. Então, imagina todos esses componentes no mesmo caldo. É muito difícil você prever realmente onde isso vai acabar. Muito bom. Denis, olha, muito esclarecedoras suas explicações aqui. Saímos sabendo um pouco mais, né, Mona, sobre esse assunto muito intrincado, mas também, ao mesmo tempo, muito atraente, por isso mesmo. Olha, eu deixo a palavra com você, se você quiser fazer alguma observação final, mas desde já te agradeço muito a sua disposição de conversar um pouco com a gente aqui. Não, eu gostaria apenas de agradecer vocês, né, João, Mona, Paul, aqui pela conversa e fico à disposição. Tá, eu acho que eu saio daqui com a palavra cautela ainda na minha cabeça. Acho que tem que ser cautela o tempo todo, não é isso? Mas eu aprendi um pouco mais, eu agradeço muito, Denis. Pois é, você viu, acabou de descobrir, Denis, que o Paul tem 69 milhões de dólares para investir, mas não sabe se vai comprar uma obra dessa ainda. Olha, o Paul sai com cautela e eu saio daqui, jogo cheio de ideias aqui, que eu acho que eu vou criar algumas coisas aqui, bolar alguma coisa, tomar um café aí com o Denis aí para ver o que eu posso bolar aqui que seja original, que seja um bem escasso, que vai valer assim muito dinheiro. Eu estou vendo uma obra de arte atrás de você, Mona. Pois é, já pode registrar isso lá no... Essa nossa gravação aqui pode virar um NFT, não? Pode. Então, basta ter o comprador disposto a pagar 79 milhões. Pô. O João disse tudo, né? O chance do negócio é a gente arrumar algum comprador, né? Quer dizer, a obra em si é o de menos. A gente faz um desconto, não precisa ser tão caro assim, não. Né? Como diz na minha terra, qualquer 10 mil reais a gente está vendendo aqui. Bom, mas, mais uma vez, muito obrigado a você, muito obrigado a Mona. Obrigada, gente. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.